Quem nunca passou por uma situação em que teve um atrito com alguém e depois de um tempo começou a pensar se deveria ou não tentar um reencontro e uma reconciliação? É uma decisão difícil que exige reflexão, maturidade e análise. Afinal, de um lado, temos os motivos que levaram à separação, do outro, as lembranças, a saudade e, por que não, o amor que ainda se sente pela pessoa. Retomar uma relação nem sempre significa ceder ou mudar de opinião, mas sim envolve superar as diferenças. Não significa deixar de ser ou sentir-se menor ou maior, mas sim resolver e superar desavenças que podem ter sido construídas por frases mal utilizadas ou interpretações equivocadas. Para chegar ao ponto de reencontrar e reconciliar, é preciso inspiração. Uma centelha precisa disparar e voltar a acender a chama da boa intenção. Nem é questão de pedir desculpas ou perdão. Às vezes, nem isso é suficiente. Mas aqui é saber determinar se vale a pena ou se o caminho é mesmo seguir em frente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Marco Lewis. Os avisos estão na tela e o assunto hoje é reencontro e reconciliação. Evidentemente, para evoluir um reencontro e uma reconciliação, o primeiro passo é identificar os motivos que levaram ao rompimento. Se os motivos forem simples, fáceis de resolver, a reconciliação indica aí uma opção mais tranquila, mais fácil. Por exemplo, se o rompimento foi causado por uma briga ou um mal-entendido que pode ser resolvido com uma conversa franca, a reconciliação pode ser previsível. Muitas vezes o ideal é que aconteça imediatamente após o ocorrido. O problema é quando o tempo passa. Mas o problema mais grave talvez seja o tamanho que damos ao mal-entendido. Olhamos para o lado que nós ficamos feridos, mas nunca como nós ferimos. Uma palavra do outro, ela sempre é ácida, mas as nossas são palavras doces. Será mesmo? Um desentendimento, invariavelmente, ele envolve o não ouvir. O mais importante é ter razão e falar mais alto. Perceba aí que você já não pensa direito. Sua razão grita lá dentro e você grita para fora, e tudo que é dito sofre então interpretações, recebe melindres e tudo fica alterado e afetado. Observe quando você usa palavrões numa discussão. A partir deles, você já não tem razão. Já não é a razão que fala. Aí só tem egoísmo e uma emoção sem controle. O tom da voz já não tem, então, controle nenhum. Como seria bom se cada debate ou discussão tivessem regras para cada um ter tempo de falar a sua própria ideia, a sua própria história? Eu lembro de um grupo que eu participei há alguns anos atrás e nós usávamos a palavra ponto para identificar o fim da nossa fala e a liberação de o outro quando ele queria falar. Nós jamais poderíamos retrucar o outro ou usar uma frase tipo: você falou isso, você falou aquilo. Você falou que isso era proibido. Era permitido dizer o que se pensava, mas proibido interpretar o que achávamos que o outro pensava. E isso funcionava. A gente ouvia e percebia que estava ouvindo. A gente dava importância, raciocinava. Como nós não estávamos preocupados em interromper, nós nos ocupávamos em pensar sobre o que era dito. Comunicação, ela não deveria ser uma barreira entre as pessoas, mas sim pontes para a construção de relações e entendimentos. Se os motivos dos desentendimentos são mais profundos, como a perda de confiança ou valores, a reconciliação fica mais difícil. Quando ela envolve valores pessoais, então, e eu não estou falando aqui em dinheiro, mas de coisas íntimas, interiores mesmo, pode até chegar num ponto de impossibilidade da reconciliação.
Nas relações familiares aí estão os maiores problemas de comunicação. Normalmente nós já interpretamos o que achamos que vamos ouvir. Assim, consideramos normal já sabermos o que o outro quer. E por isso muitas vezes nem deixamos o outro falar. É aquele famoso eu vou correr na frente. Só que não. Tem um provérbio de uma tribo norte-americana chamada Autê, que são nativos da região do Colorado, Novo México, do estado de Utah, que ele diz algo mais ou menos assim: não ande na minha frente, talvez eu não queira segui-lo. Não ande atrás de mim, porque eu não quero liderá-lo. Ande ao meu lado para caminharmos juntos. Eu postei essa frase no meu perfil do Facebook já faz alguns anos. Acho ela maravilhosa. Voltando então ao tumulto familiar, ou melhor, ao assunto familiar, erros na comunicação são os vilões em todas as relações, porque eles trazem mágoas, rancores, ressentimentos e brigas às quais os envolvidos sequer lembram dos detalhes. Quando há problemas familiares, você vai perceber também que as outras áreas ficam afetadas, tais como o seu âmbito social, os colegas de trabalho, e isso vai afetando aí uma cadeia impressionante de eventos nas quais cada um de nós está envolvido. E ainda podemos estender desentendimentos a conflitos culturais, religiosos, políticos, enfim, um sem número aí significativo de motivos. Além dos motivos do rompimento em si, é importante considerar o tempo que passou. Se o rompimento foi recente, é preciso dar um tempo para si próprio e para outra pessoa antes de tomar qualquer decisão. O tempo nos ensina a analisar e oferece sempre outras faces e ângulos sobre o mesmo problema. Com o tempo, você terá mais clareza sobre o que deseja e sobre o que você e a outra pessoa estão dispostos a fazer. Ficar lembrando das brigas, desavenças e conflitos fora de propósito ou contexto, ou mesmo ficar comentando ou fofocando, indica que o assunto ficou por resolver. Tem coisa que ficou oculta por aí. Indica a necessidade de uma ajuda externa. Para quem sabe como funciona, meditar pode ser uma grande ajuda para auxiliar aí a pensar produtivamente. Além do tempo, traz a situação toda para o pensamento e auxilia na abordagem. A ideia não é irritar, perder tempo, perder sono, mas trabalhar internamente aquela situação. Ou seja, olhar o assunto de forma adulta e responsável. Se você decide, então, que quer tentar uma reaproximação, é importante seguir alguns passos para aumentar as chances de sucesso. Uma conversa franca é o ponto de partida. Conversar sobre os motivos do rompimento e sobre o que se espera da reconciliação. Outra é a disposição em aceitar. Se as partes querem que dê certo, elas precisam estar dispostas a aceitar a si próprios e aos outros. Isso não significa abdicar do seu ponto de vista pessoal e particular, mas entender os limites e respeitar o espaço do outro. Outra ideia, outra dica é começar devagar, não tentar forçar a barra. Primeiro retoma um contato e aos poucos vai reconstruindo a amizade e o novo relacionamento. Pode não ser mais o mesmo relacionamento que havia antes, mas por outro lado, como houve um acordo, houve uma evolução e aí talvez até esse relacionamento fique mais saudável. Se chegar no ponto em que você perceber que as desculpas e o perdão não farão efeito, aí, meu amigo, minha amiga, resta o seguir em frente. Mas seguir mesmo, viu? Se ficar lembrando, comentando ou fofocando, eu sugiro retornar ao início do conteúdo. Opa, não este conteúdo, mas o motivo da sua desavença. Reavalie. Busque ajuda profissional. Ainda dá tempo. Para concluir este conteúdo, eu gostaria de dizer que bendito seja aquele que busca um reencontro, que transita aí pelas dores do passado e supera o seu ego em nome da reconciliação.
Essas pessoas, dignas de admiração, ultrapassam a barreira do pensamento, pois partiram à ação. Não se contentaram em sentir vontade, mas exercitaram, fizeram, demonstraram ao universo interior e exterior que estão dispostas a nutrir o futuro de relações saudáveis, em clareza de espírito e, por que não, de transformar os sentimentos e emoções em relações íntimas com a paz. Isso me lembra uma história. Havia aí uma enorme fazenda que era cortada por um rio. Com a morte do proprietário, 2 filhos herdaram o local, ficando cada um de um lado da margem do rio. Sem motivo aparente, os irmãos não se falavam. E aí foram construindo suas vidas individualmente. Certo dia, um deles resolveu construir um muro para que a sua família tivesse mais privacidade. Então ele chamou um carpinteiro, um faz-tudo, e pediu que ele construísse um muro à margem do rio para que a sua casa ficasse isolada. Ele resolveu então passar um mês longe de férias, deixando que o faz-tudo fizesse e realizasse a obra com tranquilidade. Quando ele retornou, ele teve uma grande surpresa. Ao invés de um muro, o faz-tudo construiu uma ponte. Irritado com a situação, ele foi até o seu lado da margem para brigar com o homem quando percebeu que o seu irmão estava no outro lado da ponte. Imediatamente ele se virou para o irmão e pensou em dizer que eu vou desfazer tudo isso foi um mal entendido. Quando iniciou o processo de atravessar a ponte e ir ao encontro do irmão, ele percebeu que o irmão também fez o mesmo. Quando eles chegaram próximos um do outro, e antes que ele pudesse dizer alguma coisa, o seu irmão pulou sobre ele num abraço emocionado. E entre lágrimas, foi chamando a família, ele pôde dizer ao seu irmão ao ouvido o seguinte: obrigado por ter dado o primeiro passo. Eu não preciso continuar o diálogo porque vocês já entenderam o que eles conversaram. Enfim, depois, quando ele se aproximou do faz-tudo para agradecer e ver o quanto ele devia pelo trabalho realizado, ele ouviu apenas que o senhor não deve nada, o trabalho já foi pago. E então, você consegue perceber se tem alguém tentando construir pontes aí, enquanto você contrata muros? Quem é que vai dar o primeiro passo? Pense nisso. Meu nome é Marco Lewis, gratidão pela sua companhia e fica o convite para você nos acompanhar. E se puder olhar o nosso perfil lá no Instagram com o Momento Reiki nas terças-feiras. Obrigado e até um próximo encontro. Até lá!